Senhor está te chamando nessa noite para entregar todo o seu coração diante dele. Eu não sei o que você tem passado, mas eu conheço o Deus que você serve, é Jesus Cristo. E Ele tem todo o poder, todo o poder. Entrega tudo para Ele. Coloque a sua família diante dele, o seu trabalho, aquilo que mais te preocupa e aquilo que você mais ama. Entrega para Jesus. Começa a dizer: Jesus, eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti a minha vida, Deus. Eu entrego a Ti o controle da minha vida, dia após dia. Fale com Ele, igreja. Começa a falar para Ele: Jesus, tudo aquilo que foge do meu controle, eu coloco no controle do Espírito Santo. Ele vai saber dirigir, Ele vai saber arrumar as coisas e colocar as coisas no lugar. Se você não conhecer essa canção, cante ela como uma oração, derramando o seu coração na presença de Jesus, porque Jesus está aqui nessa noite. Nós podemos sentir a Tua presença. Existem anjos neste lugar, passeando aqui e quebrando as cadeias. Ouça a nossa oração, Jesus. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou. Orgulho eu vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Vai entregando tudo na sua vida. E eu entrego tudo a Ti.
deixando aos pés do Senhor nessa noite. Mais uma vez, diga: e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Saiba como ganhar multidões para Jesus sem deixar de cuidar bem de cada cristão. Conheça a visão do MDA, o modelo de discipulado 1 a 1 em ação. Saiba mais através do site visãomda.com. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos palavra, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 27. O título da nossa palavra que nós vamos compartilhar com os irmãos são os cegos dentro da casa. Amém? Cegos dentro da casa. Vamos meditar juntos. Versículo 27, e partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, os quais clamavam dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E, entrando ele na casa, os cegos vieram até ele, e Jesus lhe disse: credes que eu posso fazer isto? E eles disseram: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: de acordo com a vossa fé, seja-vos feito. E os olhos deles foram abertos. Fala comigo. E os olhos deles foram abertos. 2 cegos, irmãos. 2 cegos. Eu fico imaginando, depois nós vamos ler mais aqui na frente, quando Jesus enviava, ele enviava de 2 em 2, né? Quando ele enviava a fazer, a abrir as células nos bairros, nas ruas, 2 a 2. E eu fiquei meditando hoje, esses 2 cegos que a Bíblia fala aqui nesse versículo que nós acabamos de ler. 2 cegos o seguiram. A condição daqueles 2 cegos, a situação daqueles 2 cegos. 2 cegos, seguidores de Jesus, 1 a 1. Os 2 seguiam, discípulo e discipulador talvez, mas a Bíblia fala que eles eram cegos. Eu quero crer que o Senhor tem alguma coisa revelada a mais desta palavra para nós aqui hoje, irmãos. Os 2 seguiam a Jesus. Será que existe MDA cego? MDA cego. O que é o MDA cego? Porque ele precisa de visão. Pai, pastor, o que é esse negócio MDA cego? Nem todo mundo sabe o que é MDA, não é verdade? MDA é discipulado 1 a 1. É um discipulado bem feito. Só que nessa situação, os 2 estavam na mesma condição. Seguiam a Jesus. Você já viu um cego seguir com facilidade? Nós olhamos aqui a dificuldade que esses 2 cegos tinham em seguir a Jesus. Os 2 estavam com dificuldades. Jesus chegou na casa de Pedro
E os 2 cegos que o seguiam clamavam nas ruas: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, como vai o seu pastoreio, o seu discipulado um a um? De que forma que você está enxergando a visão da igreja? De que forma que você vê a visão da igreja? De que forma que você trabalha o discipulado um a um? De que forma? De que maneira que você enxerga esse tratar de Deus através do discipulado um a um? De que maneira? Será que eu consigo ver os benefícios que a visão do MDA tem trazido para a igreja? Será que eu consigo ver? Há pouco menos de 4 anos atrás, nós tínhamos 30, 40 pessoas na igreja. Eu quero que você enxerga, vê o que Deus vem fazendo com a visão do MDA. Irmãos, tem trazido consistência, consolidação, salvação, transformação, avanço, sucesso, trazendo pessoas salvas e libertas através das células. E nós não podemos deixar que a cegueira tome conta. Com o passar, até a Nilzinha estava falando a verdade, às vezes nós fazemos muitos movimentos, trouxemos vários pastores que pregaram, fizeram campanhas e foram maravilhosos pastores, vieram aqui, pastor Cote principalmente. Mas irmãos, o que nós podemos ver, aqueles 2 cegos seguiam a Jesus. Se você parar bem para pensar, que dificuldade, um mostrando para o outro aonde é o caminho, não sei se tinha aquela varinha, né, para mostrar aquele instrumento do cego, que eu não sei o nome, ele guia cego, mostrando. É difícil, irmãos, mas muitas vezes essa dificuldade, nós não conseguimos enxergar os benefícios, nós esquecemos de olhar para trás. Que nós estávamos há pouco tempo em uma pequena igreja, depois mudamos a 2ª vez, e agora mudamos a 3ª vez, agora eu aumentei o número de cadeiras na igreja, eu coloquei mais 100 cadeiras na igreja, por isso que nós estamos vendo algumas vazias. O benefício, quando nós enxergamos, os 2 caminhavam com dificuldade, mas eu vejo Jesus dando um ensinamento para esses cegos. E eu vejo que o Senhor Jesus está concedendo para nós, irmãos, nessa noite, uma nova visão, um renovo da visão do MDA. Renovo. Nós não podemos deixar nos levar pelo casuísmos religiosos que vêm por aí de campanhas e tantas outras coisas, e profetas e tantas coisas. Tudo isso faz parte da igreja, mas nós não podemos perder a visão. Nós temos que ver, nós temos que enxergar. E eu achei interessante, nesse versículo 28, entrando ele na casa, os cegos vieram até ele, e Jesus lhe disse: credes que eu posso fazer isto? E eles disseram: sim, Senhor. Eles vieram na casa, eles entraram na casa, eles estavam com aquela condição de cegos. Cegos. Mas uma coisa eu vejo, irmãos, eles eram cegos, mas eles queriam fazer algo para Deus. Eles queriam melhorar a sua vista, eles queriam melhorar a sua visão. Eu quero fazer algo para Deus bem feito. Quero fazer algo para Deus. De que forma que você enxerga o discipulado? De que forma? Discipulado é quando nós, através do discipulado um a um, eu vou imprimir no coração do meu discípulo
eu vou fazer dele meu discípulo. Qual a sua visão? Qual o foco do discipulado? Talvez alguém pense que discipulado é um bate-papo. Talvez alguém pense que um discipulado é um passando uma cartilha para o outro. Um baita de um divã, aonde ele senta e ele conta só problemas e problemas e problemas e problemas. Mas o discipulado, irmãos, o foco do discipulado, Jesus trabalhando aqueles 12 discípulos, ele trabalhou durante 3 anos e meio, todos os momentos, a cada momento, ele envolvia os seus discípulos, ele envolvia na sua missão, em todos os momentos aonde ele estava, Jesus estava trabalhando os seus discípulos. Ele trabalhava os seus discípulos. O foco do discipulado. Talvez alguém não dá muito valor. A nossa região mineira, sabe? A nossa região mineira, que eu vejo que é um pouco já de cultura, de tradição. Às vezes não valoriza tanto esse trabalhar do discipulado que traz consolidação para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Fortalece na palavra e fortalece na fé. Mas ali estavam os dois, cegos. Não consigo enxergar, Senhor. Eu não consigo enxergar o valor. Valor que aqui tem, mas nós estamos aqui com dificuldade, seguindo Jesus com dificuldade, mas nós vamos chegar na casa, nós vamos entrar na igreja e a palavra vai arretar, vai fazer os ajustes e o Espírito Santo vai deixar uma igreja pronta para receber o que está vindo aí, um grande avivamento. E eu quero falar uma coisa para os irmãos. Sinto a presença de Jesus de sobra aqui, viu? De sobra. Entrando ele em casa, os cegos vieram. Achei interessante que eram 2. Outra ocasião Jesus curou um só. Mas aqui eu vejo algumas lições, irmãos, poderosas para que nós possamos absorver e colocarmos em prática. Colocar na prática. Daqui a pouco Jesus começa a ensinar os seus discípulos. Que vocês querem vocês acreditam que eu posso fazer? Está escrito aqui no versículo 28. Credes que eu posso fazer isto? Dá uma cutucadinha no seu irmão e fala assim: você acredita que Jesus pode transformar a sua visão? Você acredita que Jesus pode abrir os seus olhos? É Ele que abre os seus olhos, irmãos. É o Espírito Santo. Nesta noite, talvez, Ele esteja abrindo os seus olhos. Valorize a visão que Ele tem colocado na sua vida. Deus não deu uma visão para a nossa igreja, irmãos, pura e simplesmente por um acaso. Não, Ele tinha um propósito de preparar uma igreja de líderes, todo mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. Eles disseram: sim, Senhor. Então, tocou os olhos. Tocou-lhe os olhos. Fecha os olhos um momento aí, irmãos. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Senhor, Deus e Pai, eu quero pedir que o toque poderoso da Tua palavra, o toque poderoso do Teu Espírito Santo, venha abrir os olhos da Tua igreja em Itamonte. Abra os olhos dele, os olhos dela, para que eles possam enxergar o propósito que Tu tens na vida deles. Amém. Toma posse aí, irmãos. Jesus abrindo os olhos. Será que essa noite alguém com muita dificuldade com os seus discipulados?
Será que muitas vezes você está com dificuldade através da sua liderança lá na célula? Talvez você tenha começado um GE, um grupo de evangelismo, e o desânimo tem tomado conta do seu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmãos, nesta noite o Senhor renova, restaura a sua visão, abre os olhos para que eu veja e contempla, Senhor, o teu propósito. Então lhe tocou os olhos, de acordo com a vossa fé, seja-vos feito. De acordo com a vossa fé. Nem sempre Jesus exigia fé para operar o milagre. Nem sempre. Nem sempre. Dessa vez ele exige fé. Porque nós estamos aqui compartilhando de visão. Visão de igreja. Visão do MDA. Na outra ocasião, Lázaro estava dentro do sepulcro. Não tem como eu perguntar para o defunto se ele tem fé. Defunto que está aí dentro da sepultura, você tem fé, sai para fora. Não, dessa vez, irmãos, Jesus estava falando em outro nível. Mas agora ele está dizendo para a igreja. Para a igreja. Fala conosco, você tem fé? Que Deus vai mudar a sua visão, vai fortalecer a sua visão, você vai enxergar diferente e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Então, veio a resposta. Lhe tocou os olhos, de acordo com a vossa fé. Seja feito. De acordo com a vossa fé. Se você tiver uma fé, que você vai ter 10 células, 15 células, 20 células, 5 células, enfim, da maneira que você acredita, tu és aquilo que tu vê, tu te torna aquilo que tu fala. Depende da sua forma de ver. De acordo com a sua fé. Jesus estava falando, de acordo com a sua fé, eu vou te dizer. E os olhos deles foram abertos. E Jesus ordenou-lhes rigorosamente, dizendo, cuidai, para que ninguém saiba. Era um cuidado de Jesus. Moderadamente. Não era para deixar de falar para ninguém, não. Moderadamente. Começa aquele GE. Começa aquela célula. Coloca no coração. Faz como se estivesse fazendo para o seu filho. Para a pessoa que você mais ama. Quando nós fazemos assim, nós estamos fazendo para Deus, o Todo-Poderoso. Coloca paixão no coração, paixão pelas almas. Uma das coisas, irmãos, da visão do MDA que nós muito prezamos, é essa paixão pelo perdido, paixão pelas almas. Como o coração se encontra. Eu vejo aqui os cegos chegando lá diante do mestre. Chega lá. Jesus viu que eram cegos. Jesus sabia que eram seguidores. Caminhavam com dificuldades. Mas chegou um momento, irmãos, chegou um momento que essas dificuldades são resolvidas, são sanadas, eles vão ver, eles vão contemplar, e nós vamos ganhar essa cidade, nós vamos ganhar essa região, e Jesus vai ser glorificado nela. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Toda aquela terra. Mas eu fiquei assim, babando na Bíblia. A palavra de Deus é poderosa. Enquanto eles saíam dali, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. Um homem mudo
endemoniado. Eles saíram já falando e já trouxeram para Jesus um mudo endemoniado. E Jesus querendo ensinar, irmãos, o discípulo, ele está sempre à espreita. Jesus o coloca para que ele possa aprender com as experiências a respeito da autoridade. Há poucos dias eu falei aqui sobre a autoridade. A autoridade. Lembrando os irmãos, só para lembrar. Um dia, sobre autoridade, você chega no médico, ele é especialista em coração, problema cardíaco, lá do Instituto do Coração. Aquele homem é autoridade em coração. Ele é autoridade. Você entrega seu corpo, a sua vida, confiante que ele vai fazer. Confia nos seus préstimos, no seu ensinamento, na sua forma de trabalhar, cirurgia ou qualquer tipo de exame. Porque ele é autoridade. Mas para ele exercer autoridade, ele precisa ter tido um preparo. Ele precisou ter um preparo sobre a sua profissão. O mesmo eu falo às vezes de certos advogados. Tem advogados e advogados. Tem advogados que o conhecimento é superficial. Tem advogados que estudam os vademecums, estudam as jurisprudências e outras coisas do direito e se aprofunda de tal maneira que você chega diante dele e você percebe, ele é uma autoridade. E Jesus agora querendo ensinar para os cegos, talvez, no mesmo assunto, querendo mostrar para eles de autoridade, e a Bíblia fala que chegou um mudo endemoniado, está escrito aqui no versículo 32. Enquanto eles saíam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. Vou pular para o 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidades. Pregando o evangelho, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu creio que Deus quer dar uma visão para a igreja. Eu creio que Deus quer dar uma visão para o discípulo, para o discipulador. Ele quer dar uma visão a mais. Irmãos, hoje não é dia de eu fazer isso, uma hora que Deus colocar no momento certo. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu já escutei várias vezes. Sabe, eu já escutei várias vezes. O próprio demônio falando que doença, o mal que se propaga nas trevas, o câncer, ele se intitula, eu sou o autor do câncer. Já escutei, irmãos, tenho inclusive gravado, eu sou responsável pela doença. Eu vejo Jesus aqui agora nesse versículo, percorria Jesus ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus mostra a autoridade. Como nós falamos acerca daquele centurião, que viu Jesus a autoridade, viu nele uma autoridade. Da onde que Jesus exerceu a autoridade? Jesus passou quase toda a sua infância, praticamente, sua adolescência, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E às vezes eu fico pensando, pessoas que não valorizam a escola de líderes, irmãos, no domingo, ele tem a oportunidade de crescer na palavra. E encher o seu coração de autoridade para vencer as intempéries, para vencer o mundo e para vencer os demônios. Agora vejamos aqui. Então disse aos seus discípulos:
Amém. Versículo 36. E ao ver as multidões, teve compaixão delas. Fala comigo, compaixão delas. Porque andavam desamparadas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Eu sei que todos nós aqui temos um pastor. Para muitos ele é invisível. Para mim ele é invisível ainda. Mas um dia eu vou contemplá-lo na glória. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Eu vou encontrar com ele ali. O ancião de dias, diz o profeta Daniel. Jesus, Todo-Poderoso, o quarto homem da fornalha. Eu vou encontrar com ele. E ali a palavra de Deus diz que ele sentiu compaixão pelas almas. E naquele momento ele estava ensinando os discípulos a como eles adquiriam esta autoridade para mandar o câncer embora, para mandar os demônios embora, para mandar qualquer tipo de doença embora. E o versículo está falando aqui: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie obreiros para a sua seara. A seara é grande e os ceifeiros são poucos. O Senhor quer contar com você hoje, irmãos. Ele quer contar com a sua disponibilidade. E quando Ele conta com a sua disponibilidade, Ele te enche de autoridade. Ele te enche do conhecimento da palavra. Ele te faz uma pessoa diferente. Uma pessoa cheia da unção do Espírito Santo, cheia do poder. Eu vejo Jesus tratando ali, ensinando os dois cegos. Eu quero que vocês enxerguem além. Eu quero que vocês expulsem esses demônios, essas doenças causadas por eles. Eu quero que vocês sejam verdadeiramente o meu seguidor. Mas aquilo que eu faço, vocês farão. Eu vou para o Pai, mas vocês farão coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai. A seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Os obreiros são poucos. São poucos porque eles estão envolvidos nas coisas desta terra. É lógico que ele tem que estar trabalhando, é lógico que ele tem que estar estudando, é lógico que ele tem que estar dando apoio à sua família, é lógico, nós entendemos tudo isso. Mas, irmãos, nós sabemos. Escutei uma fala que ficou gravada nos meus ouvidos. Não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Ah, não dá tempo. Ah, não dá tempo. Mas nós temos tempo para dormir. Nós temos tempo para almoçar. Nós temos tempo para jantar. E temos tempo para fazer as nossas refeições diárias. Mas quando se trata das coisas de Deus, os ceifeiros, a seara é grande, os ceifeiros são poucos, que gostam de pagar o preço, que quer pagar o preço. Nós temos aqui o vigilhão, vai acontecer nessa sexta-feira, é o preço da rendição, de pagar o preço por aquela vida, até mesmo por seu familiar, que está fora dos caminhos de Deus. Vim aqui, nem que seja um momento, dobrar o seu joelho, jogar uma oração lá para cima. Deus, eu preciso que Ele entre nos teus caminhos. A igreja está te ajudando em oração. Venha no vigilhão. E agora nós temos também, irmão, das 5 da manhã até as 8 da manhã. Você não precisa ficar 3 horas aqui orando. Um pouquinho que você vem, você está consagrando a Deus. Nós temos aqui das 10 a 1 da noite, da manhã, aliás. Venha. Mas eu quero te falar uma coisa. Agora tem as irmãs aí que vão estar também na parte da tarde buscando a Deus aqui em oração. Aleluia por isso. Agora veja o capítulo 10 do versículo 1. É impactante esse versículo aí, é impactante. Chamando os seus discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para que os lançassem
fora e para que curassem qualquer doença e qualquer enfermidade. Deu autoridade aos seus 12 discípulos. Mas os 12 discípulos, irmãos, já morreram. Já morreram os 12 discípulos, inclusive o Iscariotes, que foi o que negou Jesus, morreu, tudo morreu. 2000 anos, não viveram mais que 100 anos, assim, possível, 110 por aí. Morreram. Sabe para que ele está falando isso, irmãos? Para cada um que é discípulo aqui essa noite. Ele está falando para cada um que abre o coração para ser um discípulo de Jesus. E se você é discípulo de Jesus, você coloque-se de pé agora e toma posse dessa palavra. Quem é discípulo fica de pé e recebe essa palavra. Eu te dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos poderá causar dano algum. Derrama, Xi, balai, senebahanta, crofas. O Senhor está aqui passeando no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio e eu quero, em nome do Senhor Jesus, na autoridade que me é investida, nós queremos nessa hora tomar posse daquilo que Jesus falou. Eu vos dou autoridade para curar todas as doenças, para curar todas as enfermidades, para mandar toda a casta de demônio, toda a hoste do inferno. Elas vão cair por terra, elas vão sair aqui em nome de Jesus. O Senhor caminha no nosso meio. Ele está caminhando aí no seu meio aí, irmãos. Ele está sondando corações. Aonde está o enfermo? Aonde está o doente? Aonde está o deprimido, o oprimido, obsessivo, compulsivo? A autoridade que me é investida, eu vou mandar embora no nome de Jesus. Pedir que Satanás pegue a sua trouxa, pegue a sua macumba, pega a sua doença, pega as suas enfermidades, pega a sua depressão, pega o transtorno bipolar, pega o medo, a fobia e bata em retirada desse lugar.